Pessoal, nós vamos falar hoje das organizações, tá? Deixa eu mudar a cor aqui, senão não marca, né? Deixa eu diminuir também o tamanho aqui, senão bagunça tudo para vocês aqui. Das organizações internacionais, que também tem outro nome, tá? Deixa eu pegar o marcador aqui, ó. São chamadas também de organizações intergovernamentais. Nós temos algumas que nós temos ouvido muito falar nelas, tá? Por exemplo, esses dias nós temos falado muito da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. O que a OMS tenta fazer? Ela tenta criar regras, mecanismos de ação preventivo, né, para a saúde em todo lugar do planeta. É uma tentativa de ajudar os países pobres também, de manter a saúde do planeta, que com boa saúde a economia vai bem e assim por diante. Então esses organismos, eles são um avanço no nosso sistema, na nossa civilização, porque você começa a ter vários os países praticamente do mundo inteiro se preocupando em organizar a vida de todas as pessoas do mundo. É perfeito esses organismos? Não, tem suas falhas, tem políticas, tem interesses econômicos por trás, mas não deixa de ser uma ajuda muito interessante, principalmente para os países pobres, viu? Os países pobres, os países, eles às vezes são desassistidos, passando por crise, quando nós temos algumas acidentes naturais, terremotos, vulcões, guerras, esses organismos têm sido de bastante valia. Claro que há falhas e há críticas também, mas vamos dar uma estudada quais são eles? Os objetivos estão aqui: buscar avanço econômico, social, político para os países membros. Nós temos que lembrar o seguinte: quando, quando você cuida da saúde, cuida da sociedade, você tenta fazer com que as pessoas tenham melhores condições de vida, moradia, emprego, você cuida também daqueles que têm dinheiro, porque eles precisam, né, tem uma certa relação de um com o outro. Não dá pra, nós vivemos que tempo onde você explora o trabalhador até a exaustão e depois ele é descartado. Às vezes até parece que fica assim, mas caminhamos para começar a inibir esses tipos de ações e que a gente possa ter direitos humanos respeitados, que nós possamos ter regras mais rígidas que sejam respeitadas no mundo inteiro, e isso vai fazer com que a gente tenha uma vida, crie um sistema, uma vida melhor nesse planeta para nós. Então esse é o objetivo. Busca soluções comuns para resolver conflito de interesse entre os Estados-membros. É lógico que sempre tem que esses Estados-membros. Se o camarada não é membro, é o clube do bolinha aqui, né? Se o cara não é membro, ele está fora. Estabelece políticas de cooperação técnico-científica, estabelece normas e parâmetros comuns. Por exemplo, quando vai determinar o que é uma população que passa fome, o que é estar desnutrido, o que é um emprego, a hora de trabalho. Essas coisas começam a ter parâmetros, regras comuns. Então isso é importante. Estratégia para solucionar problemas. Opa, risquei aqui. Problemas de urgência, como guerras e outros conflitos militares. Fiscalização através de órgãos específicos, o cumprimento das regras estabelecidas pelos acordos, e assim por diante. Agora vamos dar uma olhada nos principais. Os principais órgãos internacionais, organizações, uma delas é a ONU, Organização das Nações Unidas. Tem aqui a data que foi fundada, em 1945, é uma organização pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, né? É a maior organização internacional do mundo. Tem como objetivos principais a manutenção da paz mundial, respeito aos direitos humanos e o progresso social da humanidade. A data em que ela foi fundada é importante. Por quê? Porque depois de ver o estrago de uma Segunda Guerra Mundial, o prejuízo que isso trouxe para a humanidade, eles resolveram, olha, nós temos que criar alguma forma de impedir que isso aconteça de novo. Então criaram a ONU. Toda hora estou riscando aqui. OEA, Organização dos Estados Americanos, tem como objetivos principais aqui, principais é a integração econômica, segurança, combate ao terrorismo, tráfico de drogas e armas, combate à corrupção e o fortalecimento da democracia
no continente. OMC, Organização Mundial do Comércio, OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OMS, que nós falamos, né, muito falado esses dias, Organização Mundial de Saúde, OIT, ou OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, também falamos esse ano sobre ela, FMI, esse FMI é famoso aqui no Brasil. Durante um tempo nós fomos escravos desses caras aqui, é o Fundo Monetário Internacional. Nós tivemos uma dívida que era uma dívida que falávamos que ela era impagável. A década de 80, dos anos 80, foi chamada de década perdida. Deixa eu diminuir a caneta aqui, ó. Década perdida. Por que foi uma década perdida? Porque nós passamos por uma situação econômica tão crítica que nós não tivemos avanço, foi parado, foi estagnado. A única coisa que avançou muito nessa época foi a cultura, né? Música, as pessoas, o pobre é muito criativo. Então nós passamos por uma situação, a inflação nossa foi uma coisa absurda. E o fundo, ele tem objetivo. Tá? Ele, olha só, se você pegar aqui também, criado no 45, tem como objetivos principais a manutenção da estabilidade financeira e monetária do mundo, o aumento do nível de emprego e diminuição da pobreza. Conta com a participação de 188 nações. Ele empresta dinheiro, é um fundo para emprestar dinheiro para os países que estão passando por necessidade, e nós passamos, e nós recorremos ao FMI e demorou para pagar a dívida. Bom, estudando história, é uma dívida deixada na época do período militar. Os militares, eles deixaram o país uma terra, fizeram muitas obras, né? Tem pessoal, às vezes fala, fez tantas obras que eu ouvi falar no período militar. Bom, fez, mas a dívida ficou. Fez e deixou a conta ficou aí. Nós demoramos um bom tempo, décadas, para poder pagar. Praticamente 2 décadas para conseguir. Mais que isso, hein? Mais que 2 décadas para conseguir pagar essa conta. Então a gente tem que pensar muito bem. Não existe governo milagroso. Esse é excelente. Os militares foram demais. Esse foi esse. Não, todos eles teve suas vantagens e desvantagens. Agora, deixar uma dívida do tamanho que ficou realmente é algo que a gente tem que lembrar na história, não pode esquecer. E nós ficamos refém do Fundo Monetário Internacional durante um bom tempo. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Quando eu falo refém, é força de expressão, tá? É porque nós ficamos devendo para o fundo e depois nós pagamos. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu quero que vou mandar isso aqui também para o grupo, eu quero que vocês dêem uma lida e vão fazer essa atividade lá no formulário. Atenção, eu tirei informações daqui, viu? Então você vai olhar esse material aqui para poder responder suas questões. Não façam sem ler o material e sem assistir o vídeo. Bom trabalho.